Pessoal, boa tarde. Esperar aí o meu sócio, meu amigo entrar e o Darcy, pra gente começar a live aí. Então, todos me ouvindo bem aí? Boa tarde. Boa tarde aí, pessoal. Espero que o Darcy entre aí. O pessoal vai chegando aos poucos. Darcião, tá me E aí, ouvindo? Febans? Tô. Até ia falar para Beleza. deixar eu abrir, porque eu divulguei bastante, não sei. Mas agora já abriu, já deixa quieto. Você acha que dá diferença? É, não sei, né? Mas Porque agora já agora foi. Vamos assim mesmo. a galera tá entrando no Hum, geral. Não, beleza. E aí, tudo bem? Tranquilo? Passando só beleza. naquela mesma pegada aí, né? Aham. Pessoal, vamos começar a live aqui então. Boa tarde a todos aí. É, Obrigado pela participação mais uma vez. Dá para ver que o pessoal da. Agora dá para ver, o pessoal da CD tá entrando geral aí, ó, Darcão. Ah. Então, acho que tá sendo útil. Pessoal, então a ideia da live hoje aqui é continuar o assunto de câncer bucal. Nós iniciamos com a questão de lesões potencialmente cancerizáveis. E agora a gente vai falar, hoje a gente vai discorrer bastante do assunto câncer bucal. É claro que é um assunto que a gente trabalha bastante, não é nunca um assunto simples da gente lidar, uma vez que da estomatologia aí é a doença mais grave, que realmente a gente pode ter o pior dessa doença, que é claro, o paciente a óbito. Ah, E Fernanda. o Fernanda, valeu Fernanda. Sim, a Fernanda sempre está participando, né? É, a Fernanda ela tá fazendo curso para São Sebastião. Ah, show. Ô Lídia, vai ficar salvo assim, tá? A gente tá deixando sempre salvo aqui. Aí E adiciona no perfil do Felipe, que eu agora tá salvando no perfil do Felipe, tá? Como ele chamou. É, depois só, vocês adicionam ele. tá, e depois a gente vai baixar e colocar no YouTube, aí coloca no YouTube YouTube. da CK e da CD, né, Darção? É, eu geralmente tô colocando no YouTube da CK só. Só do CK, beleza. É. Então, o seguinte, só falando que um dos nossos objetivos aqui é realmente alertar acerca da questão de concurso, que é realmente importante para vocês que estão prestando, mas do ponto de vista clínico, é tentar elucidar os dentistas a fazer diagnóstico precoce. Tentar entender que o câncer bucal é totalmente tratável se o paciente é diagnosticado aí em estágio inicial. Tá? Então, a gente pode começar falando de epidemiologia, falando de casuística. Até sabe o que é interessante a gente levar em conta aqui, Darcy? Aqueles números que a gente levantou quando eu fui na Tribuna Livre, falando a respeito do câncer de colo de útero, do câncer de próstata, a importância de tudo isso, que às vezes a gente acha que, nossa, o câncer de colo de útero acontece muito mais que o câncer bucal, né? E a gente já tem números aí que falam que muito pelo contrário. Então, Muito acho que é pelo contrário. Né? um caminho bom para a gente ir conversando antes de falar de característica de lesão, de fator etiológico, de tudo. Só então perguntando pro pessoal aqui que está assistindo, já vão participar, né? Fazer uma coisa mais interativa. Qual dos cânceres vocês acham que é mais falado na mídia? E até em termos de incidência ou prevalência, qual que vocês acham que é o entre câncer de colo de útero versus câncer de boca? Qual que é mais falado na mídia? Qual que a gente escuta falar mais? Ou vocês escutam falar mais nas grandes redes de televisão, nos noticiários? Vocês ouvem falar mais de câncer de colo de útero ou câncer de boca? Vamos deixar o pessoal responder. Mas isso é uma É, pergunta bastante importante, porque a gente precisa ter essa percepção de vocês, se vocês percebem a mesma coisa que a gente, até para contextualizar bem isso aí, né? Útero, de útero, né? Grande maioria acha que é câncer de colo de útero, né?
E isso é todo mundo dentista, hein? Então, a É, gente que ouve ainda poder falar câncer de boca, mas a gente sabe que na mídia o que mais passa é câncer de colo de útero. eu acho que, assim, é meio que inquestionável, né? A grande maioria de vocês também tem a mesma percepção nossa, né? Que a mídia, sem dúvida, fala mais a respeito de câncer de colo de útero. Ó, praticamente todo mundo que respondeu câncer de colo de útero, né? E eu também, Felipe, temos a mesma percepção. Então, vamos falar um pouquinho de números, né? Só para vocês entenderem o quanto isso, assim, a diferença é praticamente mínima, né? Então, câncer de boca, por exemplo, para vocês terem uma ideia, isso são dados do Instituto Nacional do Câncer, né? Do INCA, que é o site, o órgão brasileiro que praticamente faz todos os levantamentos de casos no nosso país. Ele colocou como estimativa dos casos de câncer de boca no ano de 2020, nesse ano que a gente tá corrente, 15.190 casos. 15.190 casos, novos casos de câncer de boca, né? E isso engloba o câncer dentro da boca e o câncer de lábio. Então, mais de 15 mil casos dessa região, né? E o câncer de colo de útero, como todo mundo respondeu, o que acontece? São 16.590 casos. É uma diferença de menos de 1.400, né? Na verdade, Menos de 1.400 10%. casos. 1.400 casos, menos de 10% de diferença. E olha a diferença, assim, em termos de mídia, o que é câncer de colo de útero e câncer de boca. Talvez não, muito por conta de méritos do pessoal da área de ginecologia, né? De oncogineco, porque eles trabalharam muito já e batalharam bastante, principalmente com os órgãos de mídia, e isso virou uma campanha assim com até a população entende como muito importante fazer esse exame, que a prevenção de câncer de colo de útero se dá através do exame de Papa Nicolau, né? A gente tem um público bastante feminino, sabe que de ano em ano é importante fazer esse exame. É um exame que a gente chama até exame de rastreamento, né? Um exame quase que de screening, né? E então esses 1.400 casos de diferença é muito pouco, né? Perto do que a gente ouve um falar tanto e outro falar tão pouco. E eu sempre falo para os alunos o seguinte: câncer de colo de útero é grave, pode matar, vai dar um monte de problemas de qualidade de vida para paciente, mas quando compara câncer de colo de útero e câncer de boca, qual que vai dar também maiores problemas assim na questão de posterior ao tratamento? Sem dúvida nenhuma é câncer de boca. Por isso que a gente quase não vê esses pacientes com câncer de boca, por exemplo, tem câncer na língua e atinge a mandíbula e teve que fazer esvaziamento cervical. Esse pessoal já não anda muito na rua. Por quê? Eles começam a ter vergonha, né? Câncer de boca está na cara, não dá para esconder. Não é que o câncer de colo de útero seja menos grave, mas câncer de colo de útero fica lá escondidinho, né? Colocou uma roupa, está escondido. Câncer de boca não tem jeito, né? Tá na cara. Então, é mais um fator que eu falo a importância da gente diagnosticar precocemente. E a única forma de a gente. Eu sei que a maioria de. Todo mundo que está aqui é dentista, ou acadêmico de odonto, todo mundo sabe da importância do câncer, mas a gente, né? Todo mundo que está aqui tem que divulgar isso, porque se isso fica restrito aos dentistas, o que acontece? Ainda continua a informação muito fechada. E essa informação muito fechada, quando não passa para a grande massa da população, é uma informação que, assim, nós entendemos como importante, mas a população não entende. A população não sabe nem quem procurar quando tem uma lesão na boca. Então, eu falo que uma das nossas missões como professor de semiologia, estomatologia, é disseminar essa informação, né? Porque eu queria mostrar em números, Felipe, a gente sempre mostra esses números, porque parece que é uma coisa, assim, que câncer de colo de útero tem, assim, 3 vezes mais, 5 vezes mais do que câncer de boca, e é menos de 10%. E para vocês entenderem, em termos de morte, também é a mesma coisa. Ó, eu fiz esse levantamento aqui no site do INCA. Por ano, morrem aproximadamente 6.385 mulheres. Isso é uma estatística de 2015.
câncer de boca 5.898. Então, e eu entendo ainda que o maior problema do câncer de boca, esse pessoal que sobrevive, que teve câncer e não morreu, ainda tem um maior problema, que é o que eu falei para vocês. Tá na cara que ele fez alguma cirurgia agressivíssima, uma cirurgia mutilante, uma cirurgia que deixa o paciente pro resto da vida com marcas, né? Não estou falando que o câncer de colo de útero não deixa, mas o câncer de boca também. E detalhe bastante interessante agora, né, que a gente está vivendo essa época de Covid, é que tem vários guidelines em relação a câncer e Covid também, né? Não sei se vocês viram isso, mas, por exemplo, se o paciente já tá com uma cirurgia marcada para fazer a cirurgia de uma câncer de língua, por exemplo, e se dependendo do estado sistêmico desse paciente, essas cirurgias estão sendo todas remarcadas, porque se o paciente fica naquele limiar entre estar saudável e com uma saúde não tão boa, o que vai acontecer? Pós-cirurgia, ele vai ser um paciente imunocomprometido, com grande chance de desenvolver, né, ou ser infectado pelo Covid. Então a gente está vivendo uma fase assim, até tratamento de radioterapia, tratamentos para se iniciarem. Dependendo do estado sistêmico do paciente, esses pacientes com diagnóstico de Covid, os médicos estão avaliando e vendo se o custo-benefício compensa. Né? Porque a gente está vivendo uma fase muito louca, né? Uma fase que acho que nunca aconteceu com a gente, pelo menos. Né? A gente nunca viveu uma pandemia, uma situação como essa. Então, Darcy, e antes de responder a Tamires, a Melissa que perguntam aí também, e Dão, na verdade, isso que é interessante, pessoal, vocês irem falando dos seus apontamentos, né? Eu gostaria só também de bater nessa tecla. A gente não está muito preocupado aqui com o tempo, tá, pessoal? Até conversei com o Darcy antes disso. Eu sei que a gente vai abordar bastante questão de lesão, fator etiológico. Hoje a gente já tem o fator causal do HPV, que acaba sendo muito importante. Antigamente não era aprovado, hoje já é. Mas a ideia é que a gente até faça uma outra live de câncer parte 2, porque é tanta coisa para falar, né? E também depois de repercussões do tratamento de câncer quimio-radioterápico, cuidados com os pacientes oncológicos, enfim. Mas eu queria nessa introdução ser bem assíduo nessa questão de diagnóstico mesmo, da causa câncer bucal. Porque se a gente vai pensar assim, os dentistas nossa, será que um dia o câncer bucal, será que um dia alguém vai fazer algo para o câncer bucal? Esse alguém, quem que é? Eu, o Darcy, vocês, a gente. A gente tem que contribuir um pouco para essa questão, porque no futuro, a longo prazo, isso vai ser diagnosticado cada vez mais facilmente. Eu vou falar um dado para vocês que é muito interessante e a gente não percebe. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a cor que classifica hoje o outubro em termos de prevenção? Pode responder aí. Se vocês falarem uma cor do mês de outubro, qual que é? Em saúde, né? Em saúde, a gente chama de outubro o quê? Principalmente as mulheres. Vocês lembram? Qual que é a cor de prevenção do mês de outubro? Rosa, tá. Então uma galera já está falando, exatamente. Hoje tá claro isso. Qualquer um sabe que é outubro rosa. Mas sabe quando começou o Outubro Rosa? Em 1997, com campanhas nos Estados Unidos e na Austrália. Hoje, já claramente, nossa, a gente fala de Outubro Rosa, coloca aqui um broche rosa, uma roupa rosa para mostrar a prevenção. Isso, pessoal, é fenomenal. A gente mostra em números que a quantidade de mulheres que foram diagnosticadas precocemente logo conseguiram tratar um câncer de mama é muito maior do que aquelas que foram diagnosticadas antes do advento do Outubro Rosa. Então ele começou em 97, mas se eu não me engano chegou no Brasil em 2002. E a gente vem falar muito mais claramente disso há uns 5, 7 anos atrás, que está cada vez mais. A mídia fala, é muito legal, os artistas que são divulgadores aí, de mídia e tudo mais, acabam participando. E por que a gente não pode fazer isso com o câncer bucal também? Começar uma prática, eu não sei se todos vocês sabem,
mas existe a Semana de Combate ao Câncer Bucal, que é a primeira semana de novembro, desde 2015 isso daí. Por que novembro? Porque novembro é o Novembro Azul, que é um mês voltado aí, em contrapartida das mulheres, para diagnóstico dos homens. Mais precisamente, de câncer de próstata. E o câncer bucal atinge mais homem ou mulher? Muito mais homem nessa relação. Então foi colocado essa semana junto para mostrar, assim como o Outubro Rosa é para diagnosticar câncer de mama e de colo de útero, a saúde da mulher, o Novembro Azul para diagnosticar a saúde dos homens. Tá? Então é isso que é o que a gente quer que aconteça. E ontem eu coloquei um vídeo que vem muito em direção a isso que a gente está falando. Não sei se tem alguém de Jacareí aí, provavelmente tenha. Eu sou de Jacareí, sou nascido e criado, hoje eu moro em São José dos Campos, mas é minha cidade, que eu gosto muito, e eu, com o vereador, a gente teve uma ideia de fazer um projeto de lei, benefício da cidade totalmente, e instituiu, até para quem não entendeu o vídeo que eu coloquei ontem, votado pelos vereadores e tudo mais, após uma passagem na Tribuna Livre, o dia 4 de novembro é o Dia Municipal Jacariense de Combate ao Câncer Bucal. Então, nesse dia, a ideia é que nós façamos processos de diagnóstico, campanha, e tentem fazer o maior, entre aspas, agito possível para que o câncer fique em evidência, que o câncer bucal fique em evidência. O câncer bucal ficando em evidência, as pessoas ficam também em evidência e logo podem aí ser tratadas das lesões. Felizmente, pessoal, a maior parte das lesões bucais não são cânceres bucais, tá? Não são, mas se for um diagnóstico precoce, a lesão pequena, a gente consegue fazer o tratamento de uma maneira mais rápida, tá? Então, dentro desse contexto que eu gostaria aí de começar essa aula de câncer bucal, aqui essa live, né? A Ana está falando da cor verde, né? Existem uns movimentos, e aí isso também não ficou ainda bem claro, né? Qual é a cor que a gente vai usar. Tem uns que falam verde, tem uns que grená, então abril isso a grená. gente precisaria unificar também, porque é isso que atrapalha um pouquinho esse movimento também, né? Então, como a gente falou, a gente tem esse papel, vocês também têm esse papel, e como acho que alguém falou aqui que dentista não é só dente, e é muito mais do que isso, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Em termos estatísticos também, que isso é relevantíssimo, o câncer de boca na região sudeste é a quarta região mais afetada por câncer nos homens. Só perde para próstata, que é disparado, mais prevalente, depois pulmão, brônquios e traqueia, depois cólon e reto, e já vem câncer de boca. No Brasil, o câncer de boca é a quinta região mais acometida por neoplasias malignas no homem. Então, aí o que entra na frente quando pega o Brasil é o estômago. E estômago e boca tá ali muito próximo. E a gente, como profissionais de saúde, a gente tem essa missão, né? Missão de disseminar essas informações. E o Felipe falou, a única forma de trabalhar isso é trabalhar com a mídia, trabalhar com os órgãos governamentais, né? Então, o Dia de Combate ao Câncer de Jacareí é um ganho histórico para a gente, porque a gente tá podendo, né, chamar a atenção da população. E isso a gente tem que fazer bastante, porque só assim, né, que um dia a gente vai ter a mesma relevância ou a mesma divulgação que o câncer de colo de útero. E só para vocês terem uma ideia, outra ideia também em relação a essa parte aí, né? A gente está vivendo um momento de vacina, né? Geralmente, na época de vacina dos idosos, que é a vacina da influenza, muitos órgãos públicos aproveitam o momento da vacina para que seja efetuado o exame também de boca para o diagnóstico precoce de câncer bucal. Então, esse ano a gente já perdeu esse momento, que é um momento no primeiro semestre que a odontologia também ganha uma certa relevância, né? Então, esse ano, por exemplo, esse semestre, claro que
por conta de situações excepcionais. É óbvio que não vamos fazer exame de câncer bucal, mas a gente já perdeu uma oportunidade nesse ano de fazer diagnóstico precoce, e sempre quando tem campanhas, grande parte das vezes, eu trabalho no município de São Paulo, a gente faz diagnóstico precoce de câncer bucal, né? Então, dentro só desse contexto ainda da oportunidade, eu ia falar bem essa palavra, Darciano, até para chamar a atenção da última aula, da última live que a gente falou de lesões potencialmente cancerizáveis. São essas lesões, pessoal, que a gente tem a oportunidade. Nós temos oportunidade de fazer diagnóstico precoce. Existem as lesões potencialmente cancerizáveis, são aquelas lesões as quais o câncer pode se originar. Tá? Então, sempre vamos lembrar disso. Eu aproveito para começar a primeira pergunta aqui da Tami, que normalmente ele demora a ser diagnosticado e muitos pacientes vêm a óbito. É exatamente isso que ela falou. O óbito ou a morbidade, o que quer dizer morbidade? O paciente perder uma parte grande da língua, diminuir fala, deglutição, perder uma parte importante do lábio, o câncer já está infiltrando o osso, ter que remover o osso, colocar placa, mais sessões de radioterapia, evoluir para químio. Tudo isso está totalmente relacionado com o momento que o câncer vai ser diagnosticado. Simples assim. Câncer diagnosticado em estágio inicial, geralmente uma cirurgia resolve. Não precisa associar nem com radioterapia e muito menos com quimioterapia. Câncer já no estágio médio para tardio, a associação com a radioterapia começa. Começa a associação com a radioterapia, outras situações concorrem que diminuem a qualidade de vida do paciente. Não só pela cirurgia de remoção da lesão, mas também pela radioterapia que vai danificar uma série de tecidos vitais, tá? Então, muito legal o que ela falou, que a gente tem que ficar ligado com o momento do diagnóstico. E para vocês entenderem como faz diferença ser o câncer de colo de útero ser mais conhecido, ter o outubro rosa, 70% dos casos, isso é estatística do INCA também, 70% dos casos no Brasil, nos casos de câncer de colo de útero, são diagnosticados em fase precoce. E isso reverte no quê? Qualidade de vida e menos mortalidade. Ao passo que o que acontece? 70% dos casos em relação ao câncer de boca são diagnosticados em fase tardia. E isso vai reverter em pior qualidade de vida se o paciente sobreviver e maior número de mortalidade. Então é exatamente o contrário que acontece. Quanto mais informação, mais precoce vai ser o diagnóstico. Quanto mais a população sabe sobre o problema, mais ela vai procurar o profissional certo, porque esse também é um dos problemas, né? O primeiro profissional que geralmente o paciente vai procurar quando tem algum problema de boca, qual que é? Alguém sabe? Não é nem o médico nem o dentista, geralmente é o farmacêutico. Né? Então, é triste, mas é assim que funciona. O Brasil funciona assim. O paciente está com algum problema na boca. Ele vai procurar o primeiro profissional de saúde e vai procurar quem? Farmacêutico. Depois, ele vai pensar, será que é dentista? Será que é médico que eu vou procurar? Porque ele vai pensar, dentista, ele mexe com boca? Ele vai pensar rapidamente na questão assim, cultural. Dentista mexe com dente. Né? Então, a gente vai acabar não vai nem ser o primeiro profissional, a gente vai ser o segundo. E o Google acabou ajudando também um pouquinho a gente, né? O Google, né, nesse aspecto ajuda. Só que o que acontece também? Procura depois, eu fiz esse levantamento para dar uma aula, Mari, procura no Google, e eu coloquei câncer de boca, quem procurar? As duas primeiras, o que o Google achou, as duas primeiras respostas eram médicos que davam. E aí o médico falava assim, procura um médico cirurgião de cabeça e pescoço ou procura um médico oncologista. Se procurar um oncologista, o cara não vai saber porcaria nenhuma de câncer de boca. Então o médico respondeu, e no Google é assim, é as duas primeiras que contam. Depois do terceiro é como se não existisse no Google. Então o Google ele ajudou de certa forma, mas se a gente, depois vocês procurarem, não sei se agora mudou, mas no semestre passado, quando eu fui dar aula, eu coloquei câncer de boca, qual profissional procurar? Os dois primeiros eram médicos. Né? E quando o paciente vai procurar um médico, ele vai procurar um médico clínico geral.
E aí o clínico geral vai falar assim, eu não sei, né? Procura um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí o que que acontece? Vaga para cirurgião de cabeça e pescoço é muito mais complicado do que achar um dentista. Então, né, nessas situações que eu falo que todo mundo aqui que está participando da live, ó, estamos em 64 pessoas, a gente tem que falar isso. A gente tem que mostrar para a população isso. Se a gente não falar, isso fica entre nós e ficando entre nós vai continuar na mesma. Por isso que um dos maiores objetivos, eu falo que uma das maiores missões nossas é essa, disseminar a informação, e essa informação tem que ser disseminada, não pode ficar guardada, porque se a informação ficando guardada, vai continuar acontecendo isso. 70% dos casos vão ser diagnosticados em fase tardia, e não é tanto por culpa do paciente, hein? Por quê? O paciente não sabe, ele não tem a informação. Se ele não tem a informação, como que ele vai procurar o profissional certo? Né? E eu também vi que a gente peca muito nessa questão de informação. Quando, assim, eu fui fazer uma palestra na unidade que eu trabalhava, e a maioria, profissional de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, quando eu falei que eu era especialista em estomatologia, eles falam, estômato o quê? O senhor faz o quê, doutor? Então eu falei, cara, a gente peca muito em relação a disseminar conhecimento e a informação, né? Então, nós, dentistas, estou falando que todo mundo, 61 pessoas, temos que divulgar isso, senão essa informação fica entre a gente e a população não vai procurar, porque, primeiro, ela não tem informação, segundo, a lesão inicial não dói. Quando que o cara vai procurar um profissional se ele está com uma lesão, né, lá na língua dele, mas fala, pô, não está doendo, não estou sentindo nada. Quem que vai procurar? O homem é o pior, porque o homem é aquela coisa, né, a síndrome do super-homem. O cara fala, não, esse negócio que eu tenho não é nada, tá de boa, né? Mas é isso que a gente tem que informar, né? É isso que a gente tem que disseminar. E a gente já passou por tantas aí, a gente até acha legal fazer essa live, porque por conta de experiência mesmo, né? A gente acaba tantos anos, o Darcio tem mais tempo que eu de estômago, mas eu tenho 15 anos e assim, eu falo para vocês que eu já vi muito caso, e casos extremamente diferentes um do outro, histórias, e todos os casos é muito difícil dar o resultado do paciente. Outro detalhe interessante dessa questão de divulgação, a gente fica muito contente quando uma pessoa convida a gente para dar uma palestra de câncer bucal. Por dois motivos, basicamente. Primeiro, que eu penso assim, nossa, a pessoa quer que a gente que estuda, fez carreira acadêmica, mestrado, doutorado, a gente tem um sonho de também dar palestra, poder falar um pouco do que a gente pesquisou, do que a gente trabalhou, da nossa experiência clínica e mostrar para as pessoas e tentar, eu nem falo ensinar, porque seria muita pretensão, assim, eu tenho certeza que muita gente aqui tem conhecimento muito grande também, então eu gosto de falar de compartilhar conhecimento, troca de conhecimento, e quando a gente dá uma palestra, geralmente é isso que ocorre. Então o primeiro motivo é isso, é ficar feliz porque alguém está me convidando para me ouvir falar, isso já é legal pra caramba. Segundo motivo, para me ouvir falar de câncer bucal, que eu sei que a gente vai passar muita informação, e quanto mais gente tiver na palestra, melhor, porque essas pessoas vão disseminar essa informação se eu conseguir fazer um bom papel, que é disseminá-las bem. Tá? Então, isso é muito legal da parte quando alguém geralmente convida, porque faz parte da divulgação, faz parte de falar para as pessoas a respeito da causa câncer bucal. Vou retomar um pouco aqui, Darcião, as questões, sabe? Porque para a gente começar a falar de um tema que o tema é o câncer bucal, é claro, mas de uma parte do câncer bucal que vai remeter lá ao conhecimento de patologia geral. A Milena pergunta aqui, Darcy, para identificar o câncer de orofaringe precocemente, há alguma característica clínica histopatológica de fácil associação? Porque normalmente quando aparecem alterações nos exames já estão avançadas e clínica também. Então eu vou responder um pouquinho, depois eu quero que você fale com relação à parte histológica. Desculpa, Melissa, é a Melissa que perguntou, tô viajando, desculpa, viu, Melissa? Quando a gente diagnostica o câncer de orofaringe, talvez seja o mais difícil mesmo de você diagnosticar precocemente, porque às vezes você não vê, você não consegue vê-lo claramente, e só quando o paciente vai ter um sintoma, que pode até ser uma rouquidão, ou um outro aspecto, a lesão já vai estar bem evoluída. Só que
o sentido, eu até falei isso na live passada, o que tem mais se observado que causa o câncer de orofaringe? HPV. Tá? O HPV tem sido relacionado com um fator etiológico. E o fator etiológico está diretamente relacionado com a agressividade do câncer. E a gente tem visto que um câncer que é causado pelo HPV é menos agressivo do que um câncer que é causado pelo padrão cigarro associado com álcool, tá? Então, clinicamente, às vezes a gente não consegue só quando ele está avançado. E histopatologicamente vai ser uma lesão de carcinoma epidermoide, assim, que não, o diagnóstico não é difícil. E aí que eu quero que você entre, Darção. Fale-se qual que é o tipo histológico do câncer bucal. Porque quando a gente fala câncer bucal, que é o que a gente está falando aqui, a gente remete a um tipo, né? Que é o carcinoma epidermoide. E aí você podia explicar bem aí também. Carcinoma epidermoide, ou tem gente que aprendeu carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas. Esse tipo de câncer, 95% dos casos de câncer de boca, e o câncer de orofaringe também são carcinomas epidermoides, né? E claro que, como a gente estava falando lá na live passada, quais são as células que se alteram? As células da profundidade da camada basal do epitélio. Então essas células começam a se alterar. E, como o Felipe falou, lá na orofaringe é importante o HPV. O HPV tem esse fator bastante correlacionado com o fator etiológico do câncer de orofaringe. Então, uma das situações que a gente acredita, né, que a vacina que são ministradas para as crianças e pré-adolescentes, né, no Brasil, a vacina que é tetravalente com HPV, também vai prevenir câncer de orofaringe. Então, olha que coisa interessante. O câncer a vacina de HPV foi ministrada primeiro, né, para prevenir câncer de colo de útero, que foi uma vitória do quê? Dos ginecologistas, isso também. E então vai haver uma diminuição daqui para frente desses tipos de câncer, e de bandeja ainda também vai acontecer uma diminuição dos cânceres de colo de orofaringe. Então, né, a gente acredita que por conta do HPV ser um fator importante na orofaringe, também cânceres de amígdala, de garganta vão diminuir também o número de casos, né? Então isso é importante. Como ele falou, o câncer de orofaringe tem um comportamento melhor do que o câncer dentro da boca de uma forma geral. E a mesma coisa acontece quando a gente pensa em câncer de lábio. O câncer de lábio também tem um comportamento mais tranquilo do que o câncer intrabucal. Então, o câncer de boca é o meio. O meio está mais problemático, porque o exterior é um câncer mais tranquilo, e a parte da orofaringe também tem um comportamento menos agressivo. Só que o câncer de soalho, o câncer de bordo lingual tem esse comportamento mais agressivo e, consequentemente, o tratamento tem que ser mais agressivo. A extensão do tratamento, aquela questão de margem de segurança, é diretamente proporcional à agressividade do tumor. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente leva em consideração na hora que vai tratar esse paciente. E por isso que, por exemplo, o tratamento, de uma forma geral, de um câncer pequeno, uma neoplasia pequena de boca até 1, 2 centímetros, é eminentemente cirúrgico. Dificilmente vai fazer rádio se as margens, por exemplo, na hora que fez a avaliação histopatológica, as margens ficaram comprometidas como complementação. Mas quem nunca viu um paciente que já fez radioterapia não sabe, né? A gente imagina, a rádio é melhor porque é um tratamento menos mutilante. O paciente que faz radioterapia, quem nunca atendeu um paciente que pós-radioterapia não sabe o quanto a qualidade de vida desse cara também fica prejudicado. Então, um dia, né, se vocês atenderem um paciente desses, assim, vocês vão lembrar que esses pacientes sofrem, assim, absurdamente. Depois a gente vai fazer uma live falando só de comprometimento, né, de complicações do tratamento oncológico. O nosso pessoal está participando bastante hoje, obrigado mesmo, viu, gente? Até tá difícil para eu entrar numa questão aqui, mas eu puxei lá embaixo da versão da Adriana, e a Melissa também comenta, que ela fala como sinal inicial do câncer de orofaringe, linfonodo sinal cervical aumentado. Na verdade, ela pergunta,
Aí a Melissa, sim, já notei linfonodo alterado. Mas, na verdade, tem uma questão. Isso daí não é um sinal inicial, Já né? é Porque já é metástase, disseminação, já é já uma é metástase disseminação. local, né? Então, sempre explicando, né? Você lembra que o carcinoma é uma neoplasia maligna de origem epitelial, tá? Então, quando esse nome carcinoma epidermoide, ou seja, você já acha células do epitélio no tecido conjuntivo. Logo, ele pode tomar ali corrente vasos sanguíneos, linfáticos e causar metástase. O primeiro local de metástase, sim, são os linfonodos loco-regionais. Aí depois pode ir para pulmão, osso e tudo mais. Então, ou seja, o câncer não está mais primário. O que é o câncer primário? Naquele local que iniciou. Tá? Então, o local que iniciou é a orofaringe. Se ele é encontrado na orofaringe também linfonodo cervical, ou seja, já é um câncer disseminado. Aquele linfonodo, sim, tem característica de metástase, ou seja, um linfonodo metastático. Tá? Isso aqui é um detalhe interessantíssimo que vocês duas falaram, porque concorre no exame físico, quando o paciente tiver suspeita de câncer, fazer a palpação dos linfonodos cervicais e submandibulares, para a gente ver se o paciente tem ali uma metástase, tá bom? Mas show que vocês falaram sobre isso. Ah, e um detalhe muito importante: câncer de boca, qual que é o sinal clássico inicial? Não estou falando leucoplasia, lesão cancerizável. Mas na região de orofaringe pode dar lesão cancerizável. Mas como que a gente vai identificar? O único jeito é fazendo uma fibroscopia, né? Uma endoscopia. É ver, não tem jeito, né? E a lesão inicial de câncer pode formar uma úlcera indolor. Como que o paciente não vai sentir muitas vezes? Então tem que ver. O único jeito é fazendo um fibroscópio, vendo a lesão. Então, o único jeito de fazer diagnóstico precoce é usar um exame complementar, um endoscópio, para acessar a região onde tem a lesão e visualizar aquele local. Por isso que eu falo que câncer de boca tem que ser diagnosticado em fase precoce quando comparado à orofaringe. Porque a orofaringe a gente precisa de um outro exame para conseguir acessar a boca, a orofaringe. Na boca não precisa, é só pegar, abrir a boca e tá lá, né? Então, ainda mais por isso, a gente tem que conseguir, de certa forma, diagnosticar em fases mais precoces. Porque quando comparado com por exemplo, pulmão, estômago, todas essas regiões, cólon, né, região de intestino, eles precisam de exames complementares. Boca não, é só abrir a boca do paciente e ver. Só que eu brinco com alguns alunos quando a gente vai dar palestra, o que acontece? Quantos aqui já viram um caso de câncer bucal? Gente, se você tem 10 anos de profissão e você atende, sei lá, 10 pacientes dia, 8 pacientes por dia, é estatístico. Vai passar um dia dentro de 5 anos paciente com câncer de boca. Só que às vezes ele passa e não tem queixa. Ele está com câncer lá na região posterior de bordo de língua, que se a gente não puxar a língua, não vê. Então, se dessa live ficar isso para vocês, essa pulga atrás da orelha aqui para vocês, que tem que examinar o paciente, puxar a língua, não dá só para, mexe a língua, mexe para lá. Não dá para ver. A região de bordo posterior de língua, que é a região de maior prevalência de câncer bucal, se você não puxar, esquece. Tem paciente que você vê, mas a grande maioria não. Fica escondido. Então, gente, essa é a pulga atrás da orelha que nós temos como, assim, missão deixar atrás para vocês, porque, assim, vocês vão disseminar a informação também, assim como a gente está fazendo essa disseminação de informação. E, na verdade, a gente sempre... Isso é muito legal, tá? Dessa questão da live. O assunto gera interesse e a gente não consegue esgotar assunto em uma live. Isso é interessantíssimo. Só que hoje a gente já sabia que esse assunto ia demandar muita questão, tanto que a gente nem vai falar aqui, nem vai começar a falar de característica de lesão, de fator etiológico, do que causa, o que não causa, como que é a lesão inicial, falar de nossos casos clínicos. O foco é realmente a gente estabelecer isso daí, que vocês possam entender o papel do cirurgião dentista no diagnóstico do câncer bucal. Isso que é muito bacana. Eu só quero retomar um pouco, Garção, porque muitos falaram da questão da cor, do mês e tudo mais. O que acontece, gente? Até nisso a gente tem que se entender, tá? Então, porque senão vai ficar... faz muito, mas não faz nada. Porque, como vocês falaram, a Thaís... Então, um abraço para a Thaís. A Thaís você lembra dela, Darção, quando a gente foi dar uma palestra lá em Brasília?
Lembra? Ah, Aquela lembro, lembro. que otimizou tudo, a Thaís Hã? Teixeira. Thaís, obrigado por você ter falado. E eles acabam falando bastante. Não, já existe o mês vermelho, que é o maio, e tudo mais. E realmente, maio é o mês de combate ao câncer bucal, vermelho. Só que os dentistas queriam integrar o abril, que se chama de abril grená, para qualquer condição bucal. Então, nisso nós já teríamos 2 meses. Existe, se eu não me engano, em julho, que é o julho amarelo, se eu não sei se é julho, que é voltado para câncer de cabeça e pescoço, dos quais o mais afetado é o câncer bucal. Tá, então nós já temos 3 meses. Aí tem o Novembro Azul, que é relacionado com a saúde dos homens. E instituiu-se uma semana de combate ao câncer bucal em novembro. Então nós temos 4 meses. Então isso podia ser muito legal. Nossa, 4 meses falando de câncer bucal, mas não é assim. Até porque tem gente que nem sabe que existe nenhum desses meses. Tá? Então, eu sugiro a vocês que a gente consiga estabelecer uma data. Eu acabei sugerindo, eu falo, eu particularmente, Luiz Felipe mesmo foi ideia exatamente eu que pensei nisso, até porque senão cada um ia pensar uma coisa diferente, a gente tinha que decidir uma data. Eu decidi tentar colocar no dia 4 de novembro, Dia Municipal de Combate ao Câncer Bucal de Jacareí, para tentar integrar a Semana Nacional do Câncer Bucal, que é a primeira semana de novembro. Tá? Então, assim, foi uma sugestão. Mas é isso que a gente tem que entender, que existem essas estratégias e nós temos que colocá-las em prática. Vamos ver essas questões aí que o pessoal tem falado bastante, Darção. Ó, o meu amigo Luiz Evandro, colega de faculdade, jogou aonde? Vamos lá, vamos lá. Nossa, detalhe, o pessoal paga consulta para o médico e não quer pagar para o cirurgião dentista. Isso é um problema, viu? Esse é um problema que a gente que tem que mudar, tá? Porque É, já aconteceu de paciente falar, ligar para mim e falar, ah, doutor, é só para dar, não sei o que, eu tô com uma lesão não sei aonde. Daí eu falei, mas tem que agendar consulta, né, paciente? Porque o único jeito de eu fazer o diagnóstico, por telefone eu nunca vou conseguir dar um diagnóstico. Ah, mas é só para dar uma olhadinha. Daí eu falei, infelizmente a consulta. Aí esse paciente não não tem marcou. condição, né? Quem não adianta, esse cara que queria que eu desse a olhadinha, ele não queria pagar para ninguém isso é a filosofia do cara. Mas os pacientes que procuram a gente, eles já sabem que vão procurar a gente e vai ter que pagar consulta, né? Então, pelo menos para a gente é claro que se a gente não ganhasse dinheiro com consulta, com o que a gente ganharia também, né? Estomatologista. Mas para a gente, felizmente, a gente já criou essa cultura. Quem procura a gente, a grande maioria sabe que tem que pagar consulta, né? A gente conseguiu fazer isso e assim, graças a Deus a gente tem tido uma repercussão muito interessante da dedicação mesmo que a gente tem para cada paciente, individual mesmo. Chegando aqui na Hélida, que é aluna nossa também, ela fala, tive uma paciente com lesão na língua que procurou o clínico geral e ele encaminhou para o onco. Na verdade, a Então, lesão era um granuloma piogênico. Isso daí até menos mal, porque é um falso positivo, certo? A paciente achou, ou provavelmente o dentista achou que era um. O o errado é médico, encaminhar o para o onco. médico. Uhum. O clínico, os dois médicos aí estão errados na situação, tá? Que é o que a gente nem não tem falado. Mas tudo bem, era um granuloma piogênico. E os casos que eu gostaria de falar para vocês assim, nossa gente, eu tive um caso bem raro que o dentista estava passando ali Oncilon para tratar uma afta, uma úlcera, mas era um câncer. Só que isso não é raro, gente. Aí é o falso negativo. Ele acha que é uma lesão com característica extremamente benigna e, na verdade, é um câncer. Tá? Então, isso é uma outra situação que pode acontecer. E eu já pego o gancho para falar do que a Alessandra está falando. Não é fácil, às vezes, diagnosticar na fase inicial. E não é mesmo. Na verdade, é esse o desafio. Porque se eu falasse para vocês assim, vamos fazer diagnóstico de câncer sempre tardio, não precisa de cirurgião dentista. Não precisa de estômato. Você não precisa de ninguém, porque o próprio paciente sabe que ele tem uma lesão grave. Imagina um cara com uma lesão gigante na língua, no lábio. Fala, nossa, eu tenho alguma coisa muito grave. O cara não precisa ser médico, dentista, farmacêutico, nada. Agora, aquela lesão inicial, ou até mesmo uma lesão que pode se transformar em câncer, aí sim, ó, Alessandra, que é que a gente sempre vem batendo na tecla. É uma oportunidade que está passando na nossa frente
e a gente tem que pegar essa oportunidade para fazer o diagnóstico precoce e salvar a vida do paciente. E muitas vezes é a única É a chance do única chance. paciente de ser curado. Então, isso que eu falo para os. Eu brinco com os alunos, né? Quando eu vou dar aula de câncer. Quando terminar a disciplina de semiologia odontológica, todo mundo aqui que passou na disciplina vai ganhar um superpoder. A gente vê filme de super-herói, Marvel, Superman, Batman, eu brinco. Brinco e falo sério. Todo mundo aqui passou da disciplina de sêmio vai ganhar um superpoder. Qual que é esse superpoder? Salvar vidas. E a gente se atenta para esse superpoder muitas vezes? Não, porque a gente não examina bem a boca do paciente. Só que o superpoder, eu falo para eles, vem também com uma super responsabilidade. Então, todo herói também tem responsabilidade. E qual que é a responsabilidade do super-herói que tem o superpoder de salvar vidas do dentista? Examinar bem a boca do paciente. Então, o superpoder é salvar vidas. E qual que é a responsabilidade? Examinar bem a boca do paciente. E isso, eu sempre falo para os alunos, se isso já entrar aqui e ficar, pô, eu já ganhei a disciplina, porque a responsabilidade maior do dentista é essa, ver bem a boca do paciente, porque a maioria das vezes que o paciente senta lá, primeiro que o paciente já muitas vezes não vai no dentista. Aí, a vez que ele vai, a gente tem que examinar muito bem esse paciente, porque nessas situações que a gente diagnostica em fase precoce, porque não é fácil, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Não é simples, né? Tem que examinar, tem que ver. Às vezes é uma mancha vermelha. Muitas vezes, na verdade, é uma mancha vermelha indolor, né? E que tem que ser acessada com gaze ou com um abaixador de língua. Então, esse superpoder ele vem com super responsabilidade e essa super responsabilidade é examinar muito bem a boca do paciente. E, sobretudo, lembrar do processo diagnóstico, que tem um grupo de pacientes que é realmente que tem mais risco. É claro, a gente não pode sempre falar uma criança ou, sei lá, uma menina de 25 anos nunca vai ter câncer. Nunca não existe. Mas a chance é bem menor. Agora, se alguém te encaminha um paciente que é um homem de 60 anos, fumante, há mais de 30 anos, com lesão em língua, você pode colocar sem ver o câncer na sua hipótese diagnóstica. Tá? Porque processo diagnóstico. A gente sempre tenta também nas nossas aulas desmistificar um pouco a estomatologia daquele ponto de vista de decorar. Ah, existe um monte de lesão, não consigo entender nada. Mas ninguém consegue, porque é muita lesão. Agora, se você pensar do ponto de vista de processo diagnóstico, o que é mais frequente naquele grupo determinado de paciente? Você consegue raciocinar melhor e chegar em uma hipótese diagnóstica muito mais certa e discutir junto. A gente sempre está aprendendo, né, pessoal? Continuando aqui, Darcão, vamos mandar um abraço pro Christian, cara, do Instituto Endo aqui, ó. Um salve pros caras que mais entendem estomatologia em toda a região. Louco, não, Vamos bem aprender com longe. vocês. Bem longe disso. Valeu, Cris. Obrigado mesmo, que a gente sempre tá aprendendo. Até meu tio participando aí, o Zezé, até falou lá embaixo para dar um parabéns pra gente. Legal. A Tamires pergunta aqui, que normalmente os sintomas se confundem com gastrite e refluxo, né? Em orofaringe Assim, é mais rouquidão, né? Um pouquinho de dificuldade de engolir, né? A gastrite, não sei. Poderia, né? Refluxo também pode ter essa. A gastrite, pode ser. Uma das possibilidades também. agradecer Em meu tio. orofaringe, né? Em orofaringe. Meu tio e minha tia que estão participando. Dá um abraço para Fernanda, lá na Paraíba, participando também. Fernanda Legal, Campos. hein? Obrigado, viu, Fernanda? Bacana. Ó, Bruno, amigos, alguma definição com relação ao tempo de espera para extrações ou instalações de implante após o tratamento de paciente com radioterapia? Isso é uma pergunta que eu até acho que a gente pode abordar ela muito na repercussão, mas só vou te adiantar, tá? Primeiro, você tem que entender, você perguntou duas questões totalmente diferentes. Primeiro, a exo, que é a extração. Se tiver um dente infeccioso, esquece tempo de espera, faz. Tá? Porque a própria infecção pode levar a osteoradionecrose. Então, esse tempo de espera já está caindo por terra. E se você for perguntar para o médico, ele vai falar para você esperar 5 anos. E daí você vai deixar 5 anos o cara com uma infecção na boca. Então, nós vamos falar de um assunto mais adiante, né? Se der tempo aí
nessa quarentena, que eu espero que não dê, tá, gente? Que a gente volte logo aí ao trabalho, que é a osteonecrose associada a medicamentos. A gente fala muito disso. Instalação de implante eu já falo nunca. Tá? Num osso que sofreu radioterapia, eu não colocaria implante nesse caso. Tá? É claro que isso daí, se você quiser discutir particularmente quantidade de implantes e tudo mais. Osteonecrose associada a medicamentos, exemplo, o paciente toma lendronato há tantos anos, coloca implante ou não? Hoje já é uma pergunta que depende muito se esse paciente tem outra comorbidade, quantos implantes você vai fazer? Você vai fazer um unitário, 2 implantes? Ou você vai fazer um levantamento de seio com enxerto e mais 5 implantes? Então, você está vendo? É um processo cirúrgico totalmente diferente do outro. Então, a minha conduta pode mudar, tá, Bruno? Então, essa é uma Mas a questão gente que discute mais isso numa próxima também. uma Porque, próxima. Mas volta a perguntar para a gente, por favor, o Bruno, que isso é interessante. A Thaís fala de mudança de voz também. Lá embaixo, deixa lá a live salva, não sei o quê. Isso teria que ser um alerta para os dentistas, que a Bertini fala bastante também. a Bertini também é estômago, então ela é uma voz ativa. Né? A Thaís também. A Rafaela também tem falado bastante, enquanto vai participar do nosso curso lá em Mogi. Tainá fala, sou dentista de saúde pública, sempre avalio, faço palpações, tenho 3 anos de abertura, 2 para show de bola. Aí você vê, ó, poucos casos, e a gente ainda falou em 10 para você ver um. Ela tem 3 anos e já viu 2. Por quê? É um exemplo de profissional que faz o diagnóstico sempre bem feito. A Isadora sempre participando com a gente, muito obrigado também. Nossa, tem muita questão aqui. A Bertini fala que um paciente com querite virou uma ferida, pois há 20 dias passando corticóide, um entre outros. Chegou com uma baita ferida, clinicamente confuso. Paciente especial, trabalhador com exposição. É um caso que realmente pode até ser, né? Porque paciente exposição ao sol e tudo mais, na verdade eu não entendi direito, tá, a Bertini? É bom avaliar, né? Ah, tá, entendi. Ela falou que tudo indicava SEC, mas era uma querite actínica. Bacana. Uma dúvida, o câncer pode envolver o nervo trigêmeo? Se envolver, como separá-lo no tratamento? Como separá-lo no tratamento? Tem sequelas. Na verdade, Adriano, se o câncer está envolvendo um nervo, já está com infiltração, já é um câncer extremamente agressivo. E realmente vai ter sequela, porque não tem muito... É aí que a gente está querendo falar. Para não chegar até aí, porque dependendo do quanto que chegar, o tratamento a gente não tem muita escolha. É remoção cirúrgica mesmo e vai acabar pegando vai ficar com vital. Sequela, não tem jeito, né? E o nervo é uma via de disseminação também. Lucas, aluno nosso participando aí. Agradecer a todo mundo aí que está com a gente. Adriele, estou com a paciente fumante há mais de 30 anos com lesão em trígono retromolar em direção ao arco palato-glosso. Úlcera com áreas leucoplásicas que não cicatrizam 15 dias, porém sem cara de SEC. Tem que biopsiar. Tem que biopsiar. Isso daí eu acho que tudo que você fala é um paciente fumante há mais de 30 anos. Lesão em trígono retromolar em direção ao... que é um tipo de lesão que nem é raro. Câncer que a gente vê com frequência. E esse tipo de câncer, para infiltrar, daqui a pouco ele infiltrar em osso e... isso aí não é nem orofaringe mesmo, ele é primário provavelmente de trígono ou região palatina. Então isso aí é biópsia, viu? A gente tem que fazer essa biópsia. É mandatório. Prescrevi corticóide no início, pois ele relatou trauma. Mas, Adriele, a gente está sugerindo você fazer uma biópsia nesse caso. Mas tá certo, não é uma conduta errada, não. Não é uma conduta errada, não. Agora, não cicatrizou em 15 dias, tem que fazer. Como que ela falou, mas sem regressão. É exatamente essa a segunda pergunta, né? Regrediu com corticoide? Então, é um caso que vale a pena a gente intervir desse modo. Tá? Isso. A gente já tem que mais ou menos terminar, Felipe, mas o que a Adriele fala é muito importante. Quando vocês estiverem com um paciente fumante, com fator de risco, não é errado fazer prescrição de corticoide, tá? Totalmente correto. Agora, 15 dias depois não melhorou, aí tem que tomar alguma outra atitude, tem que fazer biópsia, e isso é mandatório, tá? Porque senão a gente não pode ficar esperando muito. Achar, vamos agora fazer laser agora. Não.
Corticoide não resolveu, aí biópsia nela. Não tem outra escolha, tá? Então, pessoal, acho que é isso. A gente tem 5 minutos para encerrar essa live aqui agora e eu vou fazer um encerramento. A gente vai fazer, de repente, câncer bucal parte 2 e parte 3. Queria agradecer a todo mundo que participou de novo. A gente vai fazer um print aqui e a gente vai postar. Eu pediria, se vocês pudessem, comentar lá no post e esse comentário seja uma indicação para algum colega, porque, pessoal, sinceramente, a live só é frutífera assim por causa de vocês. Isso não é nem modéstia, é assim uma verdade, tá? Ô Bruno, a gente não definiu ainda, a próxima provavelmente vai ser na segunda e a gente vai definir o horário ainda, tá bom? E daí a gente fala certinho. Mas é depois Tá, das 17. Depois das mas provavelmente 17. depois das 17 ou 17. 17h30, é. E então é isso. Que vocês possam fazer isso. Eu vou fazer um print aqui da live, vou postar lá. E aí, se vocês pudessem dar qualquer tipo de comentário, e inclusive, o mais importante, falar para algum amigo que possa participar junto aí da gente, tá, pessoal? E obrigado aí mais uma vez. Não, e se teve algum insight, alguma coisa assim, alguma coisa que vocês lembram que foi bacana, deixa um comentário do insight que foi essa live aí. Tá joia, gente? O Lucas pedindo revisão de prova na segunda-feira porque vai ter prova na terça. Lucas, isso daí não O vai rolar, câncer não. ainda não, a gente não teve É, na o câncer a gente não, disciplina. não, não deu na aula, então não vai cair na prova, mas é legal que você está participando. A gente vai considerar isso, viu, Lucas? Obrigado, viu, pessoal? Fiquem em casa aí e uma boa tarde, um bom final de quarta-feira a todos aí. Fiquem com Deus. A live salva no perfil do Live Felipe, salva tá? aqui. Um abraço. Um abraço.